E o Corinthians tem poucas horas para quitar dívida milionária. Caso isso não aconteça, uma nova grande bomba vai explodir dentro do clube. E o treinador da seleção da Holanda fez questão de elogiar toda a estrutura do CT Dr. Joaquim Grava. E mais de 300 mil corintianos compareceram na Neoquímica Arena nos 9 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre os elogios do treinador da seleção da Holanda a toda a estrutura do CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians tem um representante do grupo, do elenco na Copa do Mundo, Memphis. Memphis que tem contrato até o final do mês de julho e até o momento não temos uma expectativa sobre a renovação. Há quem acredite que o Memphis vai ficar e há quem acredite que o Memphis vai embora. Enfim, então, tem contrato até o dia 31 de julho, já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo com a sua seleção, e o Memphis é o único atleta do Corinthians que vai disputar a Copa. O treinador da seleção da Holanda concedeu uma entrevista e fez questão de lembrar quando visitou o CT Dr. Joaquim Grava e elogiou toda a estrutura que é composta no centro de treinamentos do Timão. Vamos para as palavras dele. Fui ao Brasil para conversar com o Memphis e conhecer as instalações do Corinthians. O Corinthians deu a ele tudo o que precisava. A estrutura, o departamento médico e o suporte foram muito bons. Também quis acompanhar o nível da competição. É um campeonato muito forte, com equipes de qualidade, mas as lesões acabaram atrasando a sua condição física ideal. Agora estamos trabalhando para deixá-lo pronto e totalmente recuperado. Vamos avaliar isso dia após dia. Então, o treinador da seleção da Holanda fez questão de vir ao Brasil para conhecer a estrutura no qual o clube, o Memphis, que é o principal jogador da sua seleção, e acabou elogiando toda a estrutura do nosso CT. A minha opinião quanto a essas palavras do treinador da seleção da Holanda é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um CT Dr. Joaquim Grava, que realmente é referência, não somente no nosso país, mas no mundo do futebol. A estrutura do CT realmente é fantástica. Claro, detalhes também acabaram acontecendo, absolutamente, que aí não envolve aquilo por completo que o Corinthians oferece ao jogador. Lembrando que acabou acontecendo um erro em um exercício que foi passado ao Memphis por fisioterapeutas do clube que acabou atrasando o seu retorno. Inclusive, isso foi confirmado pelo próprio jogador em conversa com o Gaviões. A última lesão que o Memphis teve, que ele demorou mais de 2 meses para voltar, foi uma lesão muscular sofrida em março. Era para ter demorado, no máximo, 1 mês. O Memphis demorou mais de 2 meses. E, claro, acabou atrasando todo o processo visando o jogador para a Copa do Mundo. Eu, particularmente, falando do Memphis e Copa do Mundo, a minha maior preocupação é do desempenho do jogador com a camisa do nosso Corinthians. Sinceramente, para mim, o Memphis nesse primeiro semestre ficou devendo e muito pelo fato das lesões que ele teve. Ele marcou apenas 1 gol e 1 assistência, mas claro que eu sou a favor da permanência do jogador, apesar de eu não acreditar que ele vai ficar por causa da política que ele criticou e com razão, mas eu sou a favor da permanência dele, mas tudo isso ainda é tratado como uma grande dúvida, mas o treinador da sua seleção elogiou o CT e, claro, tem que ser elogiado mesmo, pois a estrutura do nosso centro de treinamentos é fantástica. E agora vamos falar sobre o que a Fiel fez nos 9 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Mais de 300 mil corintianos compareceram na nossa casa, na Neoquímica Arena, nos 9 primeiros jogos da competição nacional.
A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro ainda, claro, o Corinthians ainda precisa nos passar confiança na competição nacional. No ano passado, terminamos o Brasileirão de forma lamentável. Nesse ano, começamos de uma forma muito ruim. Claro, nas últimas rodadas, depois da chegada do Diniz, as coisas melhoraram. Chegamos a entrar no Z4, mas terminamos o primeiro semestre no meio da tabela. 10ª colocação. Claro, para mim, pelo que o Corinthians tem, acabei de falar de estrutura de CT, de elenco, investimentos no futebol, era para o Corinthians hoje estar brigando ali no G4, lutando pelo título, mas alguns detalhes hoje impedem do Corinthians estar brigando. Mesmo então, com uma campanha não considerada a correta para os padrões do nosso timão, a Fiel sempre fazendo a sua parte, a Fiel sempre comparecendo para apoiar. Nos 9 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, dentro da nossa casa, mais de 316 mil corintianos compareceram. Uma média ali na casa de 35, pouco mais de 35 mil corintianos na nossa casa durante esses 9 primeiros jogos de Campeonato Brasileiro. Isso prova a força da Fiel, isso prova o que o torcedor corintiano faz, sempre apoiando, e tivemos jogos em horários difíceis, jogos de 19 horas, 20 horas, final de semana, muita chuva, e mesmo assim a Fiel comparecendo com uma média de 35 mil dentro da nossa casa. Calculando no total, ficamos com a segunda maior média, a minha opinião, quanto a mais de 316 mil corintianos terem comparecidos à Neoquímica Arena nos 9 primeiros jogos do Brasileirão é a seguinte: o torcedor corintiano é diferenciado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós ficamos na segunda colocação da média de público. Mas quem ficou à nossa frente, primeiramente, joga num estádio que não é deles, que cabem quase 80 mil pessoas. Se nós tivéssemos uma casa nessa média, podem ter certeza que nós estaríamos na frente. Estou falando de capacidade. Uma das coisas que mais sonhamos e brigamos é para aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. Agora, o fator mais importante, o detalhe mais importante nisso tudo, é que nesse meio tempo, enquanto quem ficou na frente esteve ali brigando nas primeiras posições, nós chegamos a entrar no Z4. Eu falo uma coisa para vocês. Se fosse o contrário, a equipe não teria tido a quantidade de pessoas no seu estádio. Não teriam ido, os torcedores deles não teriam ido. Porque quem realmente acompanha, jogando bem, jogando mal, a nossa preocupação é o Corinthians. Nós, corintianos, nós somos diferenciados. Não adianta. Não existe torcida igual a nossa. Não existem torcedores igual a nós. Então, o que eu falo para vocês, Corinthians estando bem ou estando mal, sempre estaremos lá para apoiar. Claro, quando precisar criticar, vamos criticar, mas o apoio é sempre incondicional e somos diferenciados. Não adianta. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma grande bomba. Aliás, uma outra grande bomba que pode explodir dentro do timão. O Corinthians tem poucas horas para quitar dívida milionária. Caso não quitar, a bomba vai explodir. E essa bomba eu estou falando de Transferban. O Corinthians está vendo o prazo para quitar a dívida com Talleres da Argentina se encerrar. E o prazo vai até sexta-feira, dia 12 de junho. Ou seja, temos poucas horas para que isso aconteça. Eu não sei em qual momento que você está vendo esse vídeo, mas o último prazo para o Corinthians pagar o Talleres é a sexta-feira, dia 12 de junho. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda nós não tínhamos nenhuma informação sobre a quitação da dívida. O que está acontecendo? Lembrando que o Corinthians deve para o Talleres da Argentina, quando comprou o Rodrigo Garro em 2024, pagou apenas a entrada e ficou o restante, foi para a FIFA, foi para o CAS e o Corinthians condenado. Com a chegada do Marcelo Paz e as negociações diretas com o Andrés Fassi, presidente do Talleres, as conversas foram boas.
Tanto é que o Corinthians, já condenado no CAS, o presidente do Tadieres acreditou na palavra do Marcelo Paz e acabou dando um prazo maior para o Corinthians quitar essa dívida. Só que aí o prazo não chegava, o Corinthians não quitava, até que ele deu um prazo máximo, até sexta-feira, dia 12. Valores, há quem diga 35 milhões, há quem diga 40, há quem diga 45, não sabemos exatamente, mas o que sabemos é que o prazo é até o dia 12 de junho. E quem disse isso foi o próprio presidente do Tadieres, o Andrés Fassi. Se o Corinthians não pagar na sexta-feira, dia 12, o Tadieres vai acionar a FIFA e o Corinthians vai sofrer um novo transfer ban. Mais uma grande bomba explodindo dentro do clube. Já estamos com um transfer ban pela compra não paga também da última parcela, aliás, do volante José Martínez, cerca de 8 milhões. E vamos arredondar aí para 40 milhões. Aí o Corinthians pode ficar com 48 milhões de reais em transfer bans. Então, até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tínhamos nenhuma informação sobre o pagamento. Tomara que a diretoria consiga resolver isso, consiga o dinheiro. Lembrando que eu cheguei a informar a vocês já há pouco mais de um mês que um empréstimo estava sendo feito junto ao Outfield, uma holding brasileira, mas é que, o que eu disse, até o momento não temos a informação sobre o Corinthians já ter quitado, então vamos aguardar e torcer para que quite isso, que não venha um novo transfer ban. A minha opinião quanto a essa grande bomba que pode estar prestes a explodir é a seguinte: muitos podem pensar assim, mas a janela de transferências ela só vai abrir depois do dia 20 de julho. Ou seja, se o Corinthians sofrer o transfer ban agora, ainda vamos ter mais de um mês para poder arrumar o dinheiro para pagar. Primeiramente, o Corinthians já está há meses tentando arrumar esse dinheiro e não conseguiu. Infelizmente, a atual gestão ela acaba sobrevivendo de empréstimos, de antecipações de receitas. E fizeram tanto isso que os recursos foram secando. Então, o Tadieres não vai aceitar pelo jeito parcelar, a não ser que o Marcelo Paz consiga convencê-los. Mas eu acho difícil, eles querem receber à vista. O Andrés Fassi já fez duras críticas à gestão anterior, que era comandada pelo Augusto Melo, por não terem honrado o compromisso. Estamos falando da contratação do que hoje voltou a ser o principal construtor de jogadas da nossa equipe, Rodrigo Garro, e ainda a compra dele não foi paga. A questão de ter um prazo, tomar um novo transfer ban, realmente vai ter. Só que o problema é a credibilidade do clube, que vai afundando cada vez mais. Isso não pode acontecer. O Corinthians, urgentemente, necessita ter um plano de reestruturação financeira. Só que a atual gestão, infelizmente, não consegue. Então, se não pagar o Tadieres, uma nova bomba vai explodir. Outro transfer ban. E aí, como que o Corinthians... chega no dia 20 paga. O Corinthians não vai ter credibilidade no mercado para fazer negócio. Vai ficando aí cada vez mais dúvidas em relação a quem for negociar com o clube. Então, tomara que consigam esse dinheiro. Usam o discurso, a culpa é de outro. Quem assumiu é que tem que se virar. É assim que as coisas funcionam. Então, eu torço muito para que resolva isso e essa outra grande bomba não exploda. Vamos acompanhar as notícias e é o que eu disse, torcer para que, quem sabe, de repente, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, a dívida já não foi paga. Tomara que sim. De repente, isso acontecer, é o que eu estou torcendo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!